assuntos que eu queria trazer. Em primeiro lugar, o Sr. Presidente, enfim, o Sr. Presidente já assumiu aqui tantas vezes a sua incompetência e a sua incapacidade para resolver determinados assuntos que perdeu a oportunidade ou por outra, conseguiu dar-nos a oportunidade de poder voltar a dizer o mesmo. É que eu até na esperança que hoje, como cá estava o Sr. Vereador Manuel Coelho, o Sr. cumprisse de facto aquilo que a lei determina, que é, na reunião de Câmara, aprovarmos a ata da reunião anterior, e hoje temos uma reunião de Câmara onde a ata da reunião anterior não veio. De facto, demonstra mais uma vez a incapacidade e a incompetência do Sr. Presidente ao não conseguir uma coisa simples, que é uma ata, que ao longo de 2 anos e meio tem havido tantas questões em relação a esse assunto, já demos tantas hipóteses de resolver as coisas e sugestões, e conseguiu-se até, de uma forma um bocado coxa, chegar a uma situação onde as atas ficarem em dia, e agora, na primeira oportunidade, para que as coisas corressem bem, não vão correr, porque, de facto, não está a ata da reunião anterior. De facto, não se compreende. Bem, mas, enfim, queria, antes de falar do assunto principal, ou aquele que eu quero debruçar mais tempo, queria, de facto, fazer aqui uma sugestão e uma recomendação em relação a 2 situações de pontos que têm movimento, mas que deveriam ser acautelados. Um tem a ver com a estrada, existe ali um stop, mas pouca gente respeita ao stop e está muito mal sinalizado na zona industrial, portanto ali onde, mesmo naquela esquina onde eram as instalações da Pronotes, portanto quem volta à esquerda para o lado do centro de inspeções ou quem vai em frente, de facto está muito mal sinalizado, já tem havido aí alguns toques, esperamos que não haja aí um dia um acidente grave, para que se repare que aquilo tem que ser muito melhor sinalizado e até com a sinalização no chão. Também em relação à iluminação ali no jardim, agora abriu ali há algum tempo um novo bar ou um restaurante e de facto não tem iluminação ali. Era uma questão de se poder trocar a iluminação cá mais abaixo, que acender uma e apagar outra, e eu penso que ficava muito melhor, porque de facto tem ali uma curva onde tem sempre algumas pessoas e carros e não tem iluminação. Queria também falar e perguntar ao Sr. Presidente, para o Sr. Presidente nos dizer o que é que se passa, porque de facto começam a haver muitos zunzuns, começa a haver muitas situações que se começam a falar em termos de violência e de indisciplina na escola. Podemos perceber que quem dirige a escola não tem mão neste momento, em termos disciplinares e em termos de fazer com que se evite a violência. Professores agredidos, professores para o centro de saúde, professores que já teve de chamar a ambulância por terem sido agredidos violentamente por alunos, e tudo se tenta esconder e nada se resolve. Com esta situação de caminharmos para esta violência, qualquer dia não deixamos só de ser a pior escola do distrito, passamos também a ser a escola mais violenta do distrito. De facto, é a altura do Sr. Presidente tomar decisões para que as coisas possam ter outro rumo e que os professores possam sentir seguros e que possam ir dar as suas aulas em segurança. O que eu quero aqui falar tem a ver, e espero que seja a última vez sobre este assunto, que tem a ver, este assunto foi falado na última Assembleia Municipal, mas na Assembleia Municipal eu não posso falar, portanto não tenho direito de palavra, e foi dito tanta coisa que eu acho que é importante voltar a relembrar para que todos possamos perceber de facto o que é que aconteceu com a Renault e o que é que aconteceu com o perdão de dívida que foi feita à empresa Renault. A Renault instalou-se em Alpiaça em 2002, portanto em setembro de 2002 foi feito um protocolo entre a Câmara e a Renault. Na altura, o Presidente então, o Dr. Rosa do Céu, fez, e muito bem, na minha opinião, deu condições para que a empresa se instalasse em Alpiaça. O preço do metro quadrado era cerca de 5 euros, mas na altura a Renault só pagou
25 cêntimos. Portanto, foi aquilo que a Renove pagou, assinando um compromisso, se eventualmente desinvestisse ou descontinuasse ou fechasse a fábrica, que pagaria os outros 4,75€, que seria o preço que qualquer pessoa paga na zona industrial. Portanto, a Renove foi beneficiada nessa altura, e muito bem, para que pudesse ser instalada em Alpiaça, para que se pudesse pagar cá impostos, para que pudesse criar postos de trabalho, e com a assunção do pagamento, e contrariamente àquilo que foi dito, e falso, pelo Sr. Presidente da Câmara, que a Renove nunca reconheceu expressamente o crédito, não há nada mais que possa reconhecer melhor o crédito, que é a própria empresa assinou, foi reconhecida a assinatura e que disse que se formos embora ou se continuarmos a fábrica, pagamos. Portanto, a Renove reconheceu que tinha que pagar essa dívida. Portanto, o que é certo é que a Renove, quando chegou a determinada altura e que decidiu desinvestir, decidiu liquidar a empresa e, consequentemente, liquidar os passivos e os ativos ficarão, com certeza, para os acionistas. Ao liquidar o passivo, implica o pagamento das responsabilidades que estão assumidas pela empresa. E estas responsabilidades tinham várias situações, nomeadamente trabalhadores, e foi pago a todos os trabalhadores todas as verbas que eles tinham direito, tinha que pagar ao Estado, e essas obrigações ao Estado até agora foram sendo todas pagas, tinha que pagar aos fornecedores e essas responsabilidades aos fornecedores foram pagas e, portanto, a Renove, que tinha uma situação financeira espetacular, portanto, onde tinha um ativo superior a 12 milhões, portanto, tem de capitais próprios cerca de 2 milhões de euros, portanto, não havia, a Renove não tinha qualquer problema de dinheiro, não tinha qualquer problema de financeiro, até porque isso é comprovado quando a autarquia intentou uma providência cautelar para penhorar os 282.500 euros que a Renove teria que pagar à autarquia, esse dinheiro havia nas contas. Portanto, a Renove já tinha pago aos funcionários, já tinha pago ao Estado, já tinha feito todos os pagamentos que obrigatoriamente tinha que fazer e ainda tinha na conta a disponibilidade de 282.500 euros. Também sabemos que a Renove, durante os anos que esteve em Alpiaça, nunca teve qualquer ação em tribunal, ou seja, a Renove nunca, nenhum credor teve algum problema em receber alguma coisa que fosse da Renove, nunca teve dificuldade em pagar. E a Renove tinha uma autonomia financeira de 72%, quando o IAPMEI indica que uma empresa que tenha uma autonomia financeira a partir dos 35%, quando a Renove tinha 72%, é já uma empresa de excelência. A reserva financeira estratégica média de 44%, quando a média do setor é 37%. Portanto, a Renove tinha um capital próprio de 12 milhões de euros. 12 milhões de euros. Ou seja, eu quero que o Sr. Presidente nos explique duas coisas. Quero que nos explique duas coisas. Em primeiro lugar, quando houver outras pessoas ou outras entidades que queiram investir na zona industrial, se vão ter o mesmo perdão que teve a Renove, se vão ter o mesmo tratamento que teve a Renove, e por outro lado, o porquê de perdoar à Renove quando não havia, e mais, e uma outra coisa que também é preciso esclarecer com toda a calma, é que a Renove, o administrador, o liquidatário, tem prazos para poder liquidar a empresa. E, portanto, nunca iria enfrentar, que, contrariamente àquilo que o senhor diz, e que não é verdade, o senhor tenta justificar uma coisa que não tem justificação. O senhor administrador tem prazos para liquidar a empresa, nunca iria enfrentar por uma verba para a Renove de 112 mil euros, que não é nada, não é uma coisa que não tem nenhum significado para a empresa, deixar de pagar os 112 mil euros à Câmara para enfrentar um processo judicial que pode durar 2, 3, 4, 5, 6 anos. E ainda por cima num tribunal administrativo, quando as coisas demoram muito mais. Portanto, Sr. Presidente, por muito que o senhor queira dizer
E por muito que o senhor fale sobre este assunto, houve aqui uma incompetência tamanha que prejudicou o município de Alpiaça e prejudicou os alpiacenses em 112.500 euros. Portanto, era só isso. E eu venho a reforçar este assunto porquê? Porque nós vamos lendo aí nas redes sociais e nos comunicados e nos jornais, vamos lendo determinada coisa, mas nós temos que ler a verdade. E aquilo que se tenta transmitir às pessoas é que se fez um grande negócio, que se fez um bom negócio. Não, fez-se um péssimo negócio que nem se podia ter feito. Nem se devia ter feito, nem se podia ter feito. É só isto de momento. E outra coisa, Sr. Presidente. Eu vou informar a IGF desta situação, desta, na minha perspectiva, ilegalidade que o senhor cometeu ao desbaratar 112.500 euros dos cofres do município de Alpiaça.